Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que maravilha, estamos aqui para a leitura do capítulo 11. Então, terceira parte, Viver na Mesopotâmia, capítulo 5. Capítulo 5, gente, leitura 11, capítulo 5. A mais antiga cozinha do mundo. Porque os capítulos eles são divididos, aí a gente está na divisão 11, tá? O livro é de Ambotero. No começo eram os deuses. Que bom que você está aqui conosco. Curta, comenta e compartilha. Vamos à leitura. Então, capítulo 5. A mais antiga cozinha do mundo. Quando, há cerca de 12 anos, assinalei a descoberta na coleção da Universidade de Yale de 3 tabuletas cuneiformes em língua acádia, datadas dos anos 1700 anos antes de Cristo, apresentando as mais antigas receitas culinárias conhecidas, 2000 anos antes das de Apicius, que eram consideradas as mais antigas. Fazia pouco tempo, que eu havia começado a estudá-las. As tabuletas não apenas estavam em mau estado, cheias de rachaduras e lacunas, o que é quase sempre a regra para esses documentos de argila há um só tempo, sólidos e quebradiços, como também na falta de paralelos. Eram, na verdade, difíceis de serem penetradas. A revolução do cozimento na água. O problema não estava em ler ou em decifrar as tabuletas, palavra por palavra. Os copistas as transcreveram com cuidado, até mesmo com elegância, e tanto a língua quanto a gramática, a parte de algumas curiosidades, eram suficientemente de seu tempo, para que fosse demasiado árduo ou impossível dominá-las. De um lado, porém, certo número de termos novos, ainda mal atestados ou inteiros utilizados, dificultavam a inteligibilidade. De outro, quando se trata de técnica de procedimentos tradicionais eficazes de movimentos de mão, a maior parte das vezes anotados em uma língua de ofício, ignorada pelos profanos, sobretudo depois de 35 séculos de esquecimento. Quem quer que tente compreender, para além do literal, a sequência e a totalidade de um procedimento mais ou menos complicado, como o que é calculado para resultar em alimentos não apenas comestíveis, mas saborosos, permanece frequentemente bastante estupefato, intrigado ou perplexo. Imagine-se, daqui a 1000 anos, os olhos esbugalhados do decifrador de nossos manuais de cozinha, exortado a empanar seu pedaço de carne ou a salteá-lo em uma frigideira antes de montá-lo sobre uma massa estendida. Esses impedimentos, esses anfigures, adiamento afinal irrisório, se pensarmos nos séculos e séculos durante os quais eles estiveram adormecidos sob a terra. Além disso, diante de documentos mais ou menos herméticos como esses, deixá-los de tempos em tempos descansar é um método testado. Ainda que não retornemos a eles com muita frequência, alguns recantos obscuros se deixam nesse entretempo clarear sozinhos ou mediante novas reflexões e descobertas, sem falar das aproximações internas.
cada vez mais fáceis e frutuosas, à medida que nos deixamos penetrar por aquilo que já podemos penetrar, que nos permite até mesmo preencher aqui e ali com circunspeção, lacunas mais ou menos encaradas e importunas. Terminando há 3 anos, meu trabalho está no prelo. Trata-se, contudo, de uma edição erudita, de que, aliás, não devemos fazer economia em nossa disciplina, mas que é melhor evitar para os não profissionais. Pensei, pois, para esses, poderia ser útil completar, e em certos trechos precisar e até mesmo corrigir, meu supracitado artigo para a revista L'Histoire, oferecendo simplesmente aqui na sequência, livre de toda minúcia e de toda discussão filológica, o teor completo de minhas 3 tabuletas, ao menos do que resta delas, apresentado da melhor maneira possível, para colocá-las imediatamente ao alcance de todos na linguagem culinária que nos é familiar. Trata-se apenas de cozinha à base d'água. A exposição direta ao fogo para assar ou grelhar era comum na Mesopotâmia antiga, como em toda parte, e de prática imemorial. Mas o recurso ao meio líquido de cozimento constituiu na cozinha uma revolução e um progresso consideráveis. Não apenas o próprio cozimento tornava-se mais modulável e sutil, como esse meio podia ser variado e enriquecido indefinidamente, tanto no plano nutritivo quanto no gustativo. As 33 receitas que podem ser lidas o demonstrarão muito bem, todas essas em combinações calculadas e sábias. Teriam sido inimagináveis em regime de exposição bruta ao fogo. Foi o cozimento na água que tornou possível uma verdadeira culinária. E até mesmo no ponto surpreendente em que vamos encontrá-la, o que devemos de fato chamar de gastronomia autêntica, mesmo que tenhamos razão em pensar que, ao menos quanto à apresentação refinada em que se encontra aqui trabalhada, ela devia estar reservada para os grandes desse mundo e de outro. Mas ainda que as adaptemos a uma linguagem que nos seja um pouco mais familiar, é possível que essas receitas, chegadas de tão longe, não sejam de saída totalmente inteligíveis. Em primeiro lugar, porque diferem demais de nossos gostos e práticas. Além disso, é bem conhecido que os técnicos entre si jamais entram nos detalhes indispensáveis aos leigos. Longe de explicar tudo, eles tendem a se ater ao que estimam mais essencial, e ainda assim dizem isso à maneira segundo sua visão das coisas, que praticamente não compartilhamos mais. Por exemplo, nossos autores jamais se referem a práticas como grelhar ou assar. Sequer têm palavras para elas. Falam apenas de passagens ao caldeirão antes do cozimento definitivo, normalmente feito em uma panela. Nós também não usaríamos a frigideira para providenciar uma ebulição com muita água, um duplo ou até mesmo um triplo cozimento, primeiramente no caldeirão, depois na panela, ora sem água, ora com água. Teriam algo que eles apenas sugerem, com a alternância que faziam de vasos para cozinhar cada um em seu contexto. A panela de cerâmica e normalmente feita para muita água, e o caldeirão de bronze, e para um regime diferente de cozimento, para passagens ao fogo, seja a seco, grelhado ou no vapor, seja com muito pouco líquido, assando.
mas fomos nós que chegamos a essa conclusão, por nossa conta e risco. Ela não é explícita como esperaríamos dos autores de nossas receitas. Esse silêncio de especialistas nos priva de inúmeras precisões. Deixa, porém, intacto o esquema estrutural de cada receita. Permite-nos, assim, ter uma ideia do tipo particular de cozinha dos antigos mesopotâmios. Ela nos surpreende, certamente, por algumas rotinas estranhas, como os pré-cozimentos, e nos surpreende, certamente, por algumas rotinas estranhas, como os pré-cozimentos e as perpétuas lavagens com muita água.